Fala galera, tá começando agora mais uma edição do podcast oficial do Fórum Chaves. E hoje eu tenho a honra de receber Igor Borges. Honra é exagero, né? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, bora lá. E o nosso administrador do Fórum Chaves, James Revolt. E aí, gente, é sempre uma honra estar aqui. Como vocês viram aí pela thumbnail e também pelo título, hoje a gente vai comentar um dos principais filmes e uma das principais obras de Chespirito. O filme El Chanfle, o famoso filme que é citado no episódio de Chaves, menos pra gente, que é conhecido como o filme do Pelé. Primeiramente, é importante introduzir para vocês o que é o filme El Chanfle. O filme foi escrito e protagonizado pelo Roberto Gomes Bolanhos, o nosso Chaves, Chapolin e tudo mais, e conta com o elenco de Chaves completo, ou seja, é o único filme do Chespirito com o elenco das séries, com Ramon Valdez, Carlos Villagrán, Florinda Mesa, Rubem Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernandes, Horácio Gomes, Maria Antonieta de las Neves e até mesmo Raul Chato Padilha, antes dele ser Jaiminho, já que o filme estreou em 79, gravado em 78, e Jaiminho demorou para aparecer na série só lá pelo meio de 79. O filme foi gravado com direção de Henrique Segoviano, que também dirigia os seriados Chaves e Chapolin até o final daquela época. O filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria e público do México, inclusive até os tempos atuais, chegando a bater recordes e mais recordes de bilheteria. O filme conta a história de El Chanfle II, o roupeiro do Clube América, que é um clube de futebol. Um cara totalmente atrapalhado, mas que tem um ótimo coração e uma certa... como posso dizer? Um caráter único. Ele é realmente incorruptível. Além de que na vida pessoal ele passa por algumas dificuldades com a sua esposa, Terê. Foca no universo do futebol, sendo boa parte dele gravado no Estádio Azteca, o estádio em que o Brasil foi campeão na Copa de 70 e também onde Roberto Gomes Bolanhos viria a ser velado em 2014. Agora a gente pode comentar, começando pelo Igor, o que você acha da história de El Chanfle? Rapaz, eu acho essa história, o roteiro do filme, muito bom, cara. Eu acho muito interessante, porque afinal me lembra um pouco o roteiro dos filmes dos Trapalhões, sabe? Tem aquilo pastelão, mas também tem uma história séria, uma crítica ali, outra coisa ali, que é bem interessante. E também tem aquilo de centralizar em algo que não é esperado. Muitas vezes o filme foca muito na vida do Chanfle, né? Chanfle II, mais do que foca no futebol. Isso eu acho interessante até. Isso me lembra muita coisa dos filmes dos Trapalhões. Um caso é o filme da Serra Pelada, os Trapalhões, que quem já assistiu deve sacar do que eu estou falando, né? Eu gosto muito das partes pastelões desse filme, né? Por exemplo, uma parte que eu acho sensacional, muito engraçada, é o Chanfle derrubando tudo no escritório do Sr. Matute, né? Que é o presidente do clube. E é muito engraçado, cara, porque é muito bem escrito, cara, muito bem elaborado. Tipo, ele cai aqui, ele vai segurar o negócio pra se levantar e derruba o negócio que vai atrás, cai atrás de outra coisa. Sabe, eu acho muito bem bolado e muito engraçado, cara, sério. Eu acho muito legal esse pastelão todo. Outra cena que a gente pode destacar é o Valentino, né? Que é o jogador feito pelo Carlos Villagrán, né? O principal jogador É o lá do Neymar Clube daquela América. época. É inclusive isso que eu queria falar depois, né? Que é a crítica, né? Que o Chespirito fez do jogador querer mais se amostrar, querer mais faturar, querer mais o estrelismo, o ego do que jogar, né? Tipo, sendo que todo mundo reconhece ele por ser um grande jogador, né? E acaba não sendo, ele é o grande senhor ego, né? Aí, no caso, outra coisa que eu posso falar é justamente essa parte do Valentino, dele fazendo um gol de cabeça sem querer, aquela cena que ele vai olhar pra mulher lá, se distrai e faz o gol de cabeça sem querer. E no final até comemora fazendo um movimento com a cabeça. Acho muito legal, cara. E também tem uma... Na cena o narrador já fala, tipo, um acidente, sim, mas um grande gol para o América. Acho muito legal. E uma parte que é muito emocionante, que sai da parte do humor, é a Terê, a mulher do Chanfle, sabendo que tá grávida, cara. Com toda aquela sequência dela chorando, com o Edgar na cena, que não é nem o Edgar, é o doutor que o Edgar interpreta, né? Junto com a música que a Florinda canta, que o Chespirito escreveu. Ela até lançou num EP, junto com a música El Pato e El Tulipa. Que é uma música muito linda, né? Que é a música Nascer, o nome dela. Florinda cantou muito bem essa música e tal.
E é um clipe todo, eu acho muito interessante, é uma parte muito tocante do filme, né? Ah, o Chespirito ele é um cara que, bom, como a gente sabe, ele começou trabalhando com roteiro, então escreveu muita coisa para rádio, muita coisa para televisão, escreveu muita coisa para cinema também. Então não era uma linguagem que ele desconhecia totalmente. Por mais que ele tenha focado na televisão e com o sucesso lá das séries do Chaves e do Chapolin, ele tenha mais focado nesse humor de televisão, ele voltou a fazer cinema disposto a fazer uma coisa diferente. Então você vê ele abordando temas mais próximos do ser humano normal, vamos dizer assim, sem aquela estripulia de pastelão mesmo que tem no Chaves e no Chapolin. Aí tem mais espaço para ele trabalhar com um tipo de humor que eu entendo que é o tipo de humor que ele estava mais afim de fazer naquela época. Aí ele trabalha com coisas, por exemplo, esterilidade. A gente fica parte do filme aí achando que eles não podem ter filhos e como eles encaram essa situação. Se eu não me engano, acho que a única cena de beijo na boca que teve foi no filme, porque tinha lá, tipo, o Dr. Chapatin, mas era aquela coisa que era o pastelão, não era uma coisa dramática, né? E o filme tem mais essa carga dramática. Eles trabalham com muito a questão da ética. Tanto a ética no esporte, né? Devo fazer. O Ramon Valdez, que era o técnico lá, queria fazer algumas coisas que o Chanfley, pela concepção do Chanfley de ser um personagem muito, muito honesto, muito correto no que ele fazia, ele não aprovava aquilo. Então isso era tanto no esporte quanto era na vida pessoal dele. Tem uma cena que a Florinda pega o sapato sem pagar lá e faz ela devolver. Quando amassa o carro, ele deixa um recado. Então esse negócio da ética do dia a dia também é uma coisa que todos nós na vida adulta estamos sujeitos a provar o tempo todo, sabe? Se a gente não consegue ser ético. E também tinha um lance do Valentino, que era o Carlos Villagrán fazendo o jogador famosão lá, e meio fanfarrão, e todo aquele lance da luxúria dele, saindo com as meninas e querendo um aumento. E tem uma cena até emblemática disso aí, que ele vai negociar o salário com o Rubem Agui, que é o proprietário do clube, e ele pede lá um valor astronômico, não tá disposto a ceder nem nada, e aí vai o Chanfley lá tentar negociar um negócio bem mais humilde, bem mais mostrando essa desigualdade também, sabe? Bem mais modesto e com vergonha, né? O Valentino vai lá e de 20 mil de reajuste, aí chega o Champlin implorando 400, sabe? Tipo, é uma coisa bem triste. E é aquele momento que o presidente do clube pergunta, mas quantos filhos você precisa sustentar? Aí ele, não, nenhum. Aí o presidente, mas você tem quase 10 anos casado e ainda não tem Não tem pai? filho. Não, quer dizer, não tem filho, né? Aí ele, não tenho nenhum filho, mas. Aí ele fica receoso. Aí o cara pergunta, mas você gosta de crianças? Aí ele empolga, sim, sim, muitíssimo, mas aí já fica triste de novo. E tipo, ele já sabe que talvez tenha algum problema, né? Talvez não possa ser pai. Aí, nossa, é uma cena muito pesada, que logo em seguida fica cômica, né? Porque ele se Sim, atrapalha sim. todo. Mas essa coisa, essa nuance tão sutil no texto, e com a interpretação do X-Espírito também muito boa nesse filme, porque ele realmente sai da zona de conforto dele de Chaves e Chapolin, ah, enriquece tanto a história, enriquece tanto o que a gente percebe como público, porque não tem nenhuma batida de risada no fundo, não tem nenhuma musiquinha que, tipo, acabe criando um clima um pouco mais cômico, e varia o diálogo frio, cru, e é um diálogo que você consegue absorver tão bem que você se sente automaticamente ligado àquela ao que está sendo contado, ao que está sendo transmitido ali. Inclusive, eu acho que essa parte ela é tão bem desenvolvida, assim, né, desses pequenos contratempos da vida de adulto, que disfarça até o fato do filme não ter uma estrutura comum de filme. O filme não tem praticamente um vilão. O Igor estava comparando com os Trapalhões, e eu acho que os Trapalhões é muito bem definido nisso, que tem os vilões, tem a briga de bar, tem toda aquela situação lá, a parte de comédia, a parte do mocinho enfim, ele tem uma estrutura muito bem definida. E o Chanfley, ele meio que, a gente não tem um vilão, quer dizer, a gente tem o
o técnico lá, que ele tenta fazer umas artimanhas lá, mas não é nada grave também, é só mais para questionar a índole do protagonista. Então, assim, o filme se segura e se segura bem, é um filme gostoso de ver. Tipo, para quem é fã das séries do Chespirito e tem vontade, e não se incomoda de ver um negócio um pouco diferente, com certeza se diverte assistindo o filme. E a gente nem percebe, às vezes, essa fragilidade de estrutura que depois, no meu tempo segundo, já melhorou um pouco. É aquela coisa, esse filme não é tanto começo, meio e fim, né? Ele não é dividido em 3 atos. O que a gente vê é que o Chespirito, não que ele não seja bom, mas acho que pela falta de costume em escrever com frequência filmes, ele acaba fazendo vários mini sketches dentro do filme. Sim, Então é aquele sketch da cena do falso roubo das coisas, né? Que ele surpreende o personagem do Raul com a arma, querendo vender a arma porque ele tá que é uma precisando ideia, vender a arma e que o é uma cara acha ideia que é um que veio lá assalto. do Los Caquitos, né? Esse negócio dele vender a Sim, arma essa e... coisa já é O clássica Chespirito dele. repetiu muito na carreira essa piada, né? Mas funciona, tipo, e principalmente no El Chanfle, eu acho que foi o melhor uso dela. Porque é uma história que permeia o filme inteiro, do começo ao fim. De um lado, a visão da honestidade do Chanfle perante o personagem da Angelines, né, que é a caixa do supermercado. De outro, a visão do marido dela, que acha que ele é um ladrão. Isso fica no filme inteiro até o final do filme, na cena do parto da criança. Então, acho que a piada foi estendida, mas trabalhada de uma outra maneira que não o riso fácil do momento. Eu acho que, já mudando um pouco dessa parte, eu acho que a cena mais memorável do filme é o Chanfle imaginando substituir o Valentino, né? E brilhando nos gramados, né? Fazendo o quê? Fazendo lá um super craque, né? Isso lembra muito os Trapalhões, cara. O filme dos Trapalhões e o Rei do Futebol lá, que era o Didi cobrava o escanteio e ele mesmo fazia o gol. Estripulia de Sim. imaginação. E a imagem acelerada também, ou invertida. Eu interpretei É essa muito bom. cena como se o Chanfle fosse um super craque que não tivesse oportunidade de brilhar, sabe? Uma pessoa que nunca teve a oportunidade de mostrar seu talento, né? Eu interpretei dessa forma. Se a gente fizer um paralelo, a gente pode pegar o próprio Chespirito na juventude, que tentou jogar futebol, É, mas que não seguiu carreira, né? Então, acho que parte disso é sonho dele Eu acho que também. várias coisas do filme tem esse reflexo da realidade. O próprio caso, a gente sabe que ele teve 6 filhos com a primeira esposa, com a Graciela, e não teve nenhum com a Florinda. Talvez era uma forma de retratar isso também, sabe? Você vê quando ela fala, ela preocupada em não ter filho, você sente uma boa interpretação. Talvez venha disso, da situação real dela, né? Como, Sim, até porque o Chespirito, nessa época, já tinha feito a sim, vasectomia. Então, acho que ele queria, em parte, dar um filho para ela e não podia, até porque desfazer a vasectomia é um tanto complexo. Assim como ela também tinha consciência de abrir mão de ter uma vida a dois tradicional com o Roberto. Então, acho que muito disso eles trouxeram mesmo pro filme. Você vê que a intimidade do casal não é só aquela coisa superficial que o X-Espírito faria na série, por exemplo, num Chapolin, aquela coisa toda. Eles enfrentam os problemas juntos e você vê isso transparecer. E não tem como não fazer um paralelo com a vida real deles. É muito bacana, mas também um pouco angustiante, né? Porque você acaba vendo que a Florinda também não é um monstro de 7 cabeças que se pinta tanto também. e o James estava falando comigo antes de gravar um negócio que é aquilo do Valentino ser um jogador super, sabe, super soberbo, super aquele seu famosão, a estrela, e comparando com o próprio Carlos Villagrán, sabe? Que o pessoal conta que ele era assim e tal, na época, ou até hoje é. Não era, ele é. Tipo, ele é. Você vê isso nas entrevistas, né? Aquele negócio Porque, que já querendo ou contou não, na Rádio ele se Pânico. acha. É o caso. Não, o cara se acha. Você tem o caso lá do Fábio Porchat, né? Que realmente só faltava estender o tapete vermelho pro Carlos. O cara não deve ser a pessoa mais fácil de lidar mesmo. E dentro do papel dele em El Champ, ele caiu como uma luva, porque ele realmente é isso ali também. Ficou muito bem feito. Também, não só no caso das mulheres, do carrão, aquela coisa toda,
Mas a parte do aumento salarial, eu falo, tá, acho que o Carlos faria isso se fosse ele mesmo ali. Eu, quando vi a primeira vez, já entendi que era uma cutucada aquilo. Sim, tipo, olha, se você não aumentar, eu vou pro Real Madrid. Se mudar o diálogo, fica, olha, se você não aumentar meu salário, eu vou pra Venezuela fazer meu programa. Tipo, é mais ou menos isso. Ele paquera Ainda da mais que o filme foi mulher lá gravado em do. 78, lá do Chanfle, a Terê. e você vê também a Maria Antonieta reduzida a um papel muito pequeno de ficar o quê? Ela é uma Maria chuteira, né? E, tipo, chega a dar dó da Maria Antonieta subaproveitada daquele jeito. Já na continuação ela foi bem melhor desenvolvida, né? Mas isso a gente vai falar depois, né? Ainda sobre oh, meu Deus. Ainda sobre El Chanfle primeiro, né, que é o primeiro filme do Chanfle, é bom falar sobre as curiosidades do filme, porque são muitas. Uma delas é que o filme estreou numa sexta-feira, dia 19 de janeiro de 79, e dias depois, no dia 29 de 79, estreou a sétima e última temporada de Chaves. E para iniciar a temporada, o Chaves, claro, tinha que ir ao cinema assistir o Chanfle. Pra gente é o filme do Pelé, mas teria sido melhor ir ver o Chanfle. O que vocês acham dessa jogada de marketing do Chespirito? E como vocês veem a conexão também sobre a ausência do Carlos Villagrán já nessa fase? Eu achei particularmente essa jogada de marketing sensacional, porque aquele roteiro você vê que ele é tão bem escrito, mas tão bem escrito que ele funciona mesmo sem ser marketing, né? Funcionou perfeitamente com o negócio do filme do Pelé, sabe, cara? Então eu achei brilhante da parte de Chespirito. Aquele roteiro é muito engraçado, o time e as repetições são muito boas, sabe? É muito legal. E a ausência do Carlos Villagrán, na época, eu acho que não refletiu muito, assim, no negócio do marketing do filme e tal. Pra mim, ele não fez tanta falta no episódio, não. Talvez, se ele ainda tivesse no elenco, talvez acrescentaria alguma coisa na parte do cinema. Tipo, o Chaves falando lá, eu queria ver o filme do Pelé. E o Kiko, cálice, 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 se você me deixar louco, o pessoal, cala a boca, Kiko, sabe? Talvez ficaria melhor, mas eu não acho que fez tanta falta assim, não. Pelo menos nesse episódio. Esse lance de uma mídia citando a outra, a gente já tinha visto várias vezes nas séries com os gibis, né? Eles mostravam os quadrinhos do Chapolin, mostravam os quadrinhos do Chaves, então, sim, é uma propaganda, acho que esperada para um evento tão grande quanto foi esse primeiro filme deles aí. E também, contextualizando um pouco mais aí, essa dublagem foi feita em 1990. Foi aquela época que o Silvio Santos falou para todo mundo lá que era para usar só termos, só expressões localizando para o Brasil e tal. Segundo o Nelson Machado falou esses tempos, foi um erro de interpretação, porque isso aí se referia só a uma novela em específico, mas eles entenderam que era para fazer em tudo. Então já traduziram como Pelé, já esquece toda a história do Chanfle, também o filme não ia ser lançado aqui para ter uma referência. Acho que foi a decisão mais correta, até porque o pessoal gosta muito disso, vi a quantidade de meme que tem, é uma coisa que pegou, né, que funcionou muito bem aqui. Acho que se fosse El Chanfle ali, não pegaria tão bem como pegou o Pelé na Não tradução. pegaria. E foi o primeiro episódio sem o Kiko também, porque imagino que até fazer a finalização do filme levou um tempo aí, então ele já tinha saído da série. Só completando o que o James disse, ele citou que o Chespirito fazia marketing de tudo que ele lançava. Realmente, ele citou o negócio do gibis, mas a gente também pode citar o disco, né? O disco Chespirito e seus Verdade. Colchões, né? No Verdade. episódio do Chip Pandolfo. Já que o episódio é de outubro, comecinho de outubro de 76, e o disco foi lançado em agosto de 76. Então é mais um marketing do Chespirito, que ele sempre fez. Ele fez até em 91, quando a Florinda fez aquela novela Milagro e Máquia, onde Verdade. o Chespirito dirigiu e a Florinda, salvo engano, escreveu e produziu, além de protagonizar, além de ter também a filha de Chespirito, a Paulina. Ele fez todo aquele merchan no episódio Chimoltrúfia e atriz de TV, sabe? Aí também o negócio do Pelé, na minha opinião, eu acho que eles pensavam assim que Chanfle falava de futebol, el filme del Chanfle, la película El Chanfle. Talvez eles pensavam, El Chanfle, será que é o nome de um jogador? Porque jogador tem muito apelido, né? Sabe, tem muito apelido, e pensar Chanfle, que é uma expressão que significa puxa, nossa, caramba.
Aí pensar que era um jogador mexicano e eles traduziram para um filme do Pelé. E eu acho que foi acertada também essa decisão deles. A menos que o filme tivesse sido dublado antes disso, né? Sim, eu acho que o que a gente perde nisso é que dentro da tradução e dentro do próprio roteiro, a gente tem momentos como o Chaves chegando do cinema e falando pro seu Madruga: olha, o técnico que aparece no filme é igualzinho a você, a mesma cara de chimpanzé e tudo mais. Aí, tipo, essas É, referências, para quem não assistiu El Chanfle ou para quem não viu o episódio em espanhol, se perde completamente, porque são momentos que realmente fazem uma relação muito boa. E eles não falam exatamente do personagem do Valentino, por exemplo, que também é bacana. Eles citam o técnico, eles citam o Chanfle e se esquecem do resto, né? Então, também acho que tem algo aí de cutucada, de sumir com a presença do Carlos de Lagrange da série. Agora, uma parte que eu queria que a gente comentasse é sobre o elenco, né, nesse filme, né? Como que vocês consideram que a interpretação do elenco melhorou ou consolidou o filme como a principal comédia da história do Eu México? acho que não foi uma coisa tão diferente do que a gente já via nas séries, né? O Ramon Valdez fez uma pancada de filmes antes, então acho que não acredito que existiu da parte dele nossa, preciso fazer um negócio super excepcional. Ele fez o que a gente já estava acostumado a ver, e é tão bom o que ele faz que não tem erro, né, cara? O Carlos Villagrán também, porra, muito bom. Não sei se teve alguma coisa especial, não sei se vocês enxergam alguma coisa especial. Eu acho que teve mais preocupação do X-Espírito com. Até porque o envolvimento dele é maior, a responsabilidade dele é maior. É, bom, acho que cabe contextualizar um pouco também, que foi o primeiro filme produzido pela Televisa. E o pessoal queria que ele fizesse. Eu tenho o nome dos caras aqui. Foi o Valentim Pipstein, que era um produtor da Televisa, e o Fabiano Arnault, que era um produtor de cinema. Os dois foram visitar o Chespirito e falaram: Ó, a gente vai fazer um filme, a gente vai fazer vários filmes na Televisa aqui, a gente quer que o primeiro seja seu. Aí ele: Ó, que legal, fazer meu filme e tal. Aí ele pergunta: Mas o que que você acha, o que que você prefere começar, com fazer Chaves ou Chapolin? Então, houve toda aquela coisa, né? Teve que peitar de não fazer o Chaves e o Chapolin. Chaves ele não queria fazer porque achava que ia corromper a ideia da vila, que ia ficar uma vila muito. Se fizesse uma vila muito bem feita, muito diferente da televisão. E ele também não agradava a ideia dele com, sei lá, tava com quase 50 anos na época, fazendo uma criança no cinema, todo aquele close nas rugas assim. E o uma Chapolin, película, né? e o Chapolin ele achava que ia gastar muito com efeitos especiais. Era tipo um custo astronômico que o cinema da época mexicano não podia bancar. Então ele comprou essa briga do Chanfle. Ele vestiu a ideia, vestiu a camiseta, defendeu ela, e eu acho que foi o melhor ator do filme porque realmente se preocupou muito com tudo. Não tive a impressão que isso se estendeu aos outros atores. Eu acho que da parte dele, por ter comprado essa briga, ele foi mais cirúrgico, mais preciso para fazer. E ele teve que comprar outras brigas com outros filmes, a gente fala disso depois. Se eu posso me colocar nessa posição de, além de espectador, mas também como alguém que procura entender mais sobre os bastidores, nessa briga interna e tudo mais, ele também tinha o compromisso de fazer o filme ser sucesso, mesmo sem estar caracterizado, né? Essa briga que você fala é muito pela questão de que a Televisa, ao mesmo tempo que ela estava investindo em uma mídia nova para eles precisavam de um lucro certo. Então a gente também pode ver que, por mais que seja o primeiro, se a gente for comparar com os outros filmes do Chespirito, também parece ser o que mais houve investimento, porque não era fácil estar no Estádio Azteca, lotar o Estádio Azteca e aproveitar para fazer filmagem. É um filme que, mesmo não tendo efeitos visuais, aquela coisa toda, gastaram. Agora, falando sobre elenco, o Chespirito, sim, é o melhor ator do filme, assim como a Florinda acaba sendo a melhor atriz também, porque é a única que tem tanto tempo de tela, a ponto de aparecer com essa ideia mesmo de ter uma melhor atriz, mas
eu acho vale uma menção honrosa para Angelines, porque a gente está muito acostumado a ver pouco dela no Chapolin, nos poucos episódios que ela apareceu, bastante dela como Dona Cotinha, né, aquela coisa toda, e como Dona Clotilde. A gente está acostumado a vê-la como Dona Clotilde, aquela coisa da solteirona e tudo mais. E o roteiro faz O dela. que vocês acharam do Raul Padilha? Ah, o Raul Padilha, ele fez tipo um tipo bêbado, né, cara? Aquele tipo alegrão e tal. Só que esse tipo ele meio que já fazia nos filmes da época. Você vê, sei lá, tipo, uns filmes mais antigões, umas chanchadas dele, você via que ele fazia esse tipo bêbado, sabe, em vários filmes. Então também não foi muita novidade, não. E ele é mais caricato, né? Ele tem aquela coisa de explodir o olhar, de gritar, de ser assim mesmo quando ele tá sóbrio no filme. E a Angelines é aquele lado mais doce, mais delicado, que a gente não costuma ver tanto nos filmes, na série, perdão, mas a gente via em alguns filmes antigos que ela fez. Mas pra quem procura mesmo vasculhar o baú e ver os filmes em preto e branco, antigões e tudo mais. Então ela traz essa doçura que eu gostei bastante, e essa percepção da bondade no ser humano. Ela é a pessoa que acredita no ser humano. O El Chanfle é o ser humano que merece ser acreditado. E essa dualidade ali me fez comprar o personagem dela e a atuação dela de uma maneira muito maior do que nas séries. Então, é o ponto pra ela que eu dou. Ah, e no caso eu reforço tudo que vocês falaram aí, porque principalmente o Chespirito, né? Porque ele fazia aquele personagem, cara, com uma naturalidade que, meu Deus do céu, cara, parecia que era o próprio Chespirito aí, parecendo que o diretor falava, Chespirito, faz qualquer coisa aí, de tão natural que parecia, cara. Vai ver porque o personagem refletia, talvez, era meio parecido com o Chespirito em algumas coisas, né? Pouca coisa no personagem é caricata. Por exemplo, aquele negócio dele colocar uma mão na frente e outra atrás e depois colocar as duas na cintura, sabe? Mas sabe que na autobiografia do Chespirito, o que ele mais se queixa é que a crítica só falou que o personagem era pouco crível, assim. Ah, ele é ridículo, eu conheço gente idiota, mas ninguém tão bom quanto esse chanfle, ninguém vai acreditar que alguém faria isso. Ele se sentiu muito, muito, muito chateado com essa repercussão. Ele fala assim no livro que, poxa, ele queria que as pessoas, que os críticos falassem da atuação, da direção, da fotografia, da iluminação, etc. Porque ele queria ter um feedback disso para saber onde estava acertando e onde estava errando. E a crítica não se ateve a isso. A crítica pegou e culachou na época. Todas as críticas que ele leu, pelo menos, culachavam o personagem, achava irreal isso aí. E a gente assistiu. Porque é um ser humano bom demais pra ser Bem isso verdade, é mesmo. isso? Porque ele é completamente honesto, né? Mas Então, eu acho que é o mérito do personagem. Eu, pelo menos, não sei, cara. Eu acho que, não sei se o pessoal da época estava de má vontade, ou hoje a gente aceita mais essas coisas. Por exemplo, tem gente que fala que não gosta do Superman porque o Superman é um personagem muito real, muito escoteiro, não sei o quê. Mas é o que destaca ele, sabe? É lógico que também não conheço ninguém que sai voando por aí e arrebenta as coisas com soco e lança o raio pelo olho. É uma coisa, eu não conheço o Batman, sabe? Eu não conheço nenhum Batman. Não tem como o Batman justamente, ser real. Ah, mas ele tem as camadas, ele sofreu e tal. Mas quem sofre de depressão não vai virar um vigilante vestido de Justamente, a gente morcego. compra esse exagero, e eu acho que no Chanfle é a mesma coisa. Ok, a gente sabe que é exagerado, mas é para ter, vamos dizer assim, sei lá, servir de exemplo para que a pessoa reflita e fala, poxa, talvez eu devesse ser mais assim, talvez eu devesse ser mais como o Superman ou ser mais como o Chanfle. Então, assim, eu não vejo ninguém fazer esse mesmo tipo de crítica que o pessoal da época fez, segundo o X-Espírito. Eu já acho o seguinte, que assim, eu acho que cada pessoa tem aquele toque principal, sabe? Aquela característica extrema, né? E o toque, né, do Chanfle é ser extremamente honesto, cara. Então eu comprei logo fácil, cara, porque é muito possível ter gente com esse toque de ser super, super, ultra honesto, né? Até É porque é um meio filme de humor, né, difícil. cara? E filme de humor, ele nasce no exagero. É. Mais um motivo para não estranhar isso. A mesma coisa no caso do Chapolin. Naquela entrevista que ele concedeu ao Gugu, até acho que em 89, ou no ano seguinte, não sei.
ele fala a respeito do que é ser herói para ele. Aí ele fala que ser herói não é não ter medo, né? Não é a ausência do medo e superá-lo, né? O ser herói é superar o medo, apesar de tudo que te faz chegar até ali. No caso do Chanfle, ele quer passar essa mesma ideia, que não importa o quanto você sofra, que não importa a sua condição social, a sua condição econômica, você ainda pode ser bom, você ainda pode ser você, sem acabar se deixando levar pelo que é fácil, pelo caminho fácil, não importa quais sejam esses caminhos fáceis que, que você tem à sua disposição, à sua frente. E eu acho que é realmente o único lado infantil do humor do X-Espírito, mas não infantil da infantilidade da forma mais banal. Eu falo da infantilidade da pureza. É o lado mais puro do X-Espírito. É o lado puro em que, para quem tem um pouco mais de sensibilidade, consegue absorver essa história, absorver de uma maneira que você consiga contemplar todas as nuances, não só da história, mas também do que você tira para você, né, para sua vida pessoal. Então é algo para se inspirar, não para você levar com uma visão literal do mundo, né? Ali não é para ser literal, ali é uma ficção e é uma comédia. A comédia não tem obrigação nenhuma de ser realística, digamos assim, né? E ele cumpriu muito bem, assim como o público correspondeu, né? Se fosse ruim, o público também não teria ido assistir, gostado e feito o personagem se perpetuar no inconsciente até hoje. Agora eu queria perguntar, na real, para vocês, se vocês acham que ainda existe a possibilidade do Chanfle ser dublado em português e se existe, pelo menos um fio de esperança, que o filme seja ao menos lançado, seja em português ou espanhol, mas que seja lançado, já que estamos comemorando os 40 anos de lançamento de El Chanfle em 2019. Olha, a nossa esperança era o Multishow, né, cara? Porque é tipo aquilo, quem imaginaria, sei lá, em 2010 que em 2019, não, 2019 não, em 2018 um canal da Globosat iria comprar todos os episódios que a Televisa vende de Chaves e Chapolin, dublar, colocar em ordem cronológica, tá? Fez uma coisa que a gente nunca imaginaria, cara. Fez um trabalho bem legal, cara, bem inesperado. Só que, né, tipo, a coisa bem passageira. Você vê que agora tá passando o segundo ciclo, né, de exibição. E não tá tanto aquele cuidado, você percebe, tá de madrugada. Tem episódio que era pra ser exibido de um jeito e tá sendo exibido de outro. No caso, eu me refiro aos episódios que estavam com filtro de abafamento, né? Filtro de envelhecimento do áudio dos episódios inéditos, né? E alguns vieram desabafados, outros vieram abafados, então não tem esse cuidado todo, não tá com aquela, como é que eu posso dizer, aquele amor todo do Multishow, aquela Se a gente química. pode dizer então, você acha que o interesse O passou? interesse passou, É foi isso? embora. Você acha que o interesse do Talvez, Multishow... talvez se o Entendi. Multishow seria uma boa se o Multishow, quando era lá no ano passado, quando tava aquela coisa toda, né? Comprasse como especial, exibir no final do ciclo, sabe? Seria bem legal, nem que fosse só o primeiro mesmo, seria uma chance única. Se o Multishow fizesse uma boa propaganda tal, seria demais pro pessoal que é mais leigo, até sabe, poxa, aquele filme lá com o X-Espírito joga lá, não sei o quê, que é um filme de futebol, sabe? Gente até falando, ó, aquele filme que eles falam que é o filme do Pelé, ó, que legal, vou assistir, ver como é que é, sabe? Seria uma boa, mas eu acho que essa possibilidade, cara, acabou, infelizmente, né? Você falar que seria demais, cara, ter dublagem do Daniel Miller, da Marta, do Seidel, do Nelson, pô, a Isaura dublando aquela personagem da Angelines. Aí, sei lá, um ator, sei lá, tentar chamar o Jorge Alex pra dublar o personagem lá do Raul seria demais, cara. Uma dublagem, uma tradução bem redondinha mesmo, com todo cuidado, sabe? Inclusive, eu queria entrar nessa parte da tradução, né? Se houvesse uma dublagem, eu tava até pensando um tempo desse, assim, se dublasse, colocasse o nome do personagem, um apelido de Pelé, né? Por causa. Você fala do. A ideia é meio ruim. A ideia é bem ruim. Tipo, porque chamam ele. Tem aquele negócio do filme do Pelé, porque é o negócio do futebol, do nome dele não ser Chanfle, né? Tanto que no começo do filme até falam. Esse daí é o Chanfle. Bom, não sabemos seu nome verdadeiro, mas todos o chamam de Chanfle, sabe?
talvez seria uma boba, sabe? Mas daria um pouco. Não tem esse H, então é aquela Tem coisa isso. complicada do ter esse H, Não, não ter não esse tem H. CH. Na verdade, eu acho que o problema nem é só esse, mas também talvez daria um estranhamento, né? O cara não poderia se referir tão. Como é que eu posso. A maior renda do Tão, futebol? se referir tão, como é que eu posso dizer, especificamente ao filme, só falando o Pelé. Ô, você viu lá o Pelé lá? O Pelé é mó engraçado que o X-Espírito faz. A pessoa vai ficar, uai, como assim? Mas ia dar Sabe? outra visão. Ia dar outra visão pro episódio do cinema, né, cara? Se existisse isso aí. A pessoa ia falar, nossa, não é do Pelé, Pelé, tá É que falando tá do um Pelé. negócio, eu acho que deveriam colocar o chanfle, né? O chanfle, né? Eu não gosto quando usam o che na dublagem, né? Quando, quando exagera no CH, como é no México, né? E rapaz, me perdi aqui. Mas, assim, o chanfle, né? Talvez fosse um nome próprio do personagem, que o nome dele fosse chanfle, não um sobrenome e tal, não sei o quê. E fosse tipo assim, um nome meio genérico, tipo, chanfle, um Pelé, o Pelé mexicano, alguma coisa assim, sabe? Eu já colocaria Chanfle. Teria sido melhor em ver o filme do Pelé. Seria o melhor subtítulo pro filme do Pois Chanfle. é, pois é. Aí, aí uma coisa que seria legal nesse negócio de Pelé é que o apelido que o pessoal chama ele é Chaparrito, né? Pequenino, baixinho, sabe? Que a mulher dele chama. Até o Valentino chama uma hora, né? Talvez ao invés de Chaparrito, né? Colocasse Pelezinho, né? Não tem aquele negócio de o pequeno Shakespeare, né? Shakespeare. Talvez Pelezinho, talvez seria uma boa. Acho que eu já ficaria um pouco satisfeito se ele fosse disponível para uma plataforma stream do Brasil, né? Ou então fosse exibido em algum canal, sei lá, tipo Telecine Cult, alguma coisa do tipo, sabe? Seria bacana até ser exibido na televisão brasileira mesmo, sem dublagem, com legenda e tal. Mas dublado seria do caramba, mas infelizmente esse sonho, como você mesmo falou, está muito distante, infelizmente. Cara, eu gosto de ser otimista, sabe? A gente não cansa de falar aí que a gente jamais esperou que Multishow ia pegar e completar as séries. Eu entendo, assim, que o Multishow, como uma equipe de gente trabalhando lá e que tem que dar prioridade pro que está sendo produzido de novo, os Chaves já dublaram e não exista mais muita preocupação com o que está acontecendo. Eu acho que, em relação ao Multishow, o pessoal vai se surpreender com a audiência dessas reprises, cara, porque fã de Chaves adora reprise, não cansa de ver, a gente mesmo tá vendo e revendo, e quem não viu a primeira vez tá vendo agora, quem já viu tá vendo de novo, então eu acho que eles estão com uma expectativa muito ruim dessa reprise e eles vão se surpreender. Só que eu acho que filme é um negócio que não é o perfil do Multishow. Eu vejo eles comprando outras séries, comprando Ainda mais outras filme dos anos coisas. 70, né, cara? Mas é uma coisa que você não vê nem por aí, sabe? Tipo, a Telecine Cult e tal, eles passam filmes que foram dublados na época. Acho que não lembro de casos de falar assim, nossa, vamos comprar um filme dos anos 80 aí, ou dos anos 70, tipo Chanfle, e vamos dublar e vamos botar no ar. Eu não vejo esse tipo de preocupação acontecendo. Eu acho difícil. É que normalmente se tem já, né, uma organização de como funciona cada canal, cada produtora, distribuidora. Só que o problema é que Chaves, Chapolin, qualquer obra do X-Espírito nesse país é muito exceção. Né? É uma das poucas e únicas séries que foram dubladas fora de ordem, se completou décadas depois e é exibida de forma irregular durante tantos E anos. quando sai, tipo, ele vai para outro país para ser dublado, para ser exibido pouquíssimo tempo depois. Coisa de Espírito não, é tipo 20 anos depois que Isso hoje, né? Porque se você pensar bem, até anos 90, até metade da década de 2000, filme aqui mesmo demorava meses. Chegava a demorar 7, 8 Não, meses pô, para um filme que estrangeiro meses ser perto dublado e exibido aqui. de anos, décadas. Não, sim, mas agora, se fosse possível alguma distribuidora pegar um filme antigo, um filme de 40 anos atrás, dublar e lançar aqui mesmo num circuito pequeno, tipo para poucas salas de cinema, eu acho que isso daria retorno, porque é um negócio que chama com facilidade. Primeiro porque seria a primeira vez que um filme seria exibido no cinema, um filme do Espírito. Você acha que a Televisa vai ter uma cópia decente pra passar no cinema? Claro, pô, a cópia que Não, passa mas a no Televisa canal da tem, Nossa até Estrela. porque
El Chan, todos os filmes do Chespirito foram remasterizados. Ao contrário de filmes nacionais aqui do Brasil, por exemplo, porque se a gente pega os Trapalhões, ou Mazzaropi, ou qualquer clássico da comédia brasileira, a gente não tem uma restauração decente. Muito provavelmente as películas e todos os arquivos desses filmes estão em algum galpão, molhando, pegando mofo e sendo destruídos com o tempo. A Televisa, por mais que seja uma porcaria para lidar com o público e para transmitir esse conteúdo para o público, eles conseguiram restaurar a El Chanfle da película original. Ou seja, nós temos El Chanfle em HD, em 1080p, e também pelo remaster, por terem escaneado todo o filme, muito provavelmente uma cópia em 4K, porque ele por ser película, ele pode ser masterizado com vários aspectos de tela, várias resoluções. Então ele pode chegar basicamente Eu até fiquei meio 8K. assim, Então foi porque tinha essa versão HD, pelo menos, que passou lá no. Acho que foi no CDLE que passou. Canal Sim. das Estrelas. Tava com um monte de cortes, cara. Eu não sei se isso é do canal na hora de exibir ou se foi na remasterização. Difícil, né? Acredito que tenha sido mais a exibição, porque a programação do Canal de las Estrelas não é a melhor do mundo. E eles tinham horário para encaixar, foi exibido numa época que estava bem na morte do Chespirito, né? Tava homenageando e tudo mais. Acho que foi uma das poucas exibições do filme na TV nos últimos anos, pelo menos no México. Em compensação, tem outros canais latinos que têm os filmes, né? E exibem normalmente. Se não me engano, não sei se é na Colômbia ou no Uruguai, não vou saber precisar agora, mas exibiram o Charrito completamente ali, sem nenhum corte, e também disponibilizaram no streaming, que, aliás, é onde eu consegui a cópia mais recente, que vai ficar disponível aqui no Fórum Chaves. E completamente linda a imagem, sem nenhum corte, resolução original, sem nenhuma mutilação de imagem para deixar em wide, nada. As cores extremamente vivas e o detalhamento impecável. Então, não tenho dúvidas que o Chanfrey está nessa situação também. Ou seja, passar no cinema e com qualidade é possível. Se alguém há interesse, aí é A outra história. Protele, né, que é o central de remasterizações da Televisa, é bem incompetente, né? A gente pode pensar nessa possibilidade dos cortes mesmo no chanfle. Então, não sei, né? Mas Eu acho que a divisão de filmes ela não fica sob os mesmos cuidados da divisão de televisão e dá para arquivos da perceber televisão porque a tradicional. imagem dos filmes, cara, é muito boa. Até os filmes, todos os filmes do Chespirito, creio eu, estão disponíveis na plataforma da Televisa, o Blim. Eu acho que até tem na internet para download e tal. E até o filme Música del Viento, que salvo engano só foi lançado em fita VHS, provavelmente eles usaram uma cópia, uma TIC, né? Até a imagem desse tá linda, cara, tá muito boa. Mas é exatamente a questão de como o filme foi gravado, né? Porque filme de quebra tem que, pelo menos na época, né, teria que ser gravado em película mesmo. E é a diferença de película e fita magnética. O que foi gravado em fita magnética para televisão, por mais que seja remasterizado, recolocado, vários res, é impossível ficar com uma qualidade tão boa quanto uma remasterização com base na película, porque a película ela é o filme fotográfico, né? Então é possível você limpar aquela imagem, você tratar aquela imagem sem perder nada da definição dela. Pelo contrário, ganhar conforme o tempo passa, porque a película ela pode ser remasterizada N vezes, com N resoluções. A gente ainda vai ver ele chanfle 8, 16K e por aí vai. Agora, senhor James Revolt, que é a nossa fonte histórica CH, ao lado do Jonatas, que não está aqui hoje, eu gostaria que falasse um pouco sobre essa paixão do Chespirito pelo Clube América, que é o clube que ele faz parte, né, no filme, e da homenagem que ele recebeu no América Celebra Chespirito. Eu acho que o Jonatas é muito referência nisso, tanto que o que eu sei foi que eu li no X-Pirotadas, que é o site dele, que é o perfil dele. O que ele falou lá uma vez é que o X-Pirito torcia para outro time e acabou mudando para o América por causa de um desempenho. Eu acho que, só falando, eu acho que o time que ele torcia era o Chivas do México. Era o Chivas, exatamente. E então aí, como ele torcia, e o América é um time que ele é propriedade da Televisa, do mesmo grupo da Televisa. Então eu imagino que seja fácil, tenha sido fácil fazer a negociação lá, o filme e tal, tal. E até para minha surpresa, eles fizeram várias comemorações
Primeiro em 2016, talvez depois, o Chespirito morreu no final de 2014, e eles começaram a fazer uma estátua em homenagem a ele. Aí tem uma estátua que tá lá do Chanfle. E aí em 2018, como o filme estava fazendo 40 anos, eles lançaram uma terceira camisa para a temporada, já tinham duas lá, e fizeram um modelo laranja lá tal, com a insígnia do Chanfle, fazendo alusão a esses 40 anos aí. Sim, tá sendo usado esse ano, aliás, nessa temporada, porque completou 40 anos em Sim, janeiro o filme, né? E esse ano todo é um ano de homenagens, do começo ao fim desse ano. Tanto é que a equipe do time foi visitar, né, o Grupo Espírito, falaram sobre El Chanfle, nas apresentações fizeram até alusão ao gestual, né, do personagem também, então usaram uma boininha foi dele, muito foi bem Eu legal. acho bacana. isso muito cult, cara, essa parte do visual do Chanfle, né? As artes que eles fizeram pra divulgar, eu achei bem bacana. E tem aquilo também da bola na barriga, que a estátua é assim, né? Com o formato do Chespirito com a bola na barriga e tal, com outras duas bolas no braço. E aí o Roberto Gomes Fernandes, que é o filho do Chespirito, ele deu aquela entrevista lá e falando que entre os projetos e artísticos do grupo, que teria alguma coisa com o Chanfle, né? E aí a gente anda especulando o que pode ser. Eu não espero assim, nossa, grande produção, talvez alguma animação curta para divulgar junto com o clube, eu não sei se vocês esperam alguma coisa diferente. Bom, eu não espero série animada, até porque eu acho que o Fernandes já viu que série animada, se pro Chaves já ficou cansativo, pro Chapolin não funcionou tão bem assim nos mercados, né? Só no mercado mexicano mesmo. E El Chanfle não é o tipo de personagem que combine, né, com a animação. É um personagem do filme que acho que deve ficar restrito ao filme. Se pode acontecer algum projeto, ou esse projeto mesmo de difusão da marca El Chanfle, para ver se a gente consegue, né, ter produtos, essas coisas todas para comprar, né, por aí, ou, por que não, um documentário a respeito da produção, porque eu tenho certeza que conteúdo disso eles têm. Com certeza eles devem ter arquivado cenas deletadas, partes do roteiro e outras curiosidades que valham a pena serem contadas. Mas dificilmente eu acredito em algo de superprodução, ou super gasto, ou super investimento, porque infelizmente o grupo não é algo que invista tão bem assim na memória ah, dos produtos, e que, querendo ou não, são produtos, né? Os filmes e as séries são produtos, muito menos no material que eles já têm, né? Acho que explorar o filme eles não devam fazer Mesmo isso. quando eu falei de animação, eu imagino uma coisa tipo 2, 3 minutos, tipo aquela vinheta que fizeram no América Celebra X-Espírito, com todos os personagens se reunindo. Eu imagino alguma coisa meio curta, assim, só pra divulgação, pra ajudar a trabalhar com esse material. Eu também Homenagem acho mesmo, né? mesmo. Se em 1979 a gente teve a estreia de El Chanfle, e se o filme também foi um grande sucesso, é claro que a Televisa, no seu início de produção de filmes, não ia deixar só no primeiro filme mesmo. Eles queriam uma continuação, e é o que eles encomendaram para o Chespirito. Todavia, Chespirito não queria exatamente uma continuação tão direta do Chanfle. Ele queria mesmo era colocar no cinema Charrito, um herói mexicano. Filme gravado em 1980. Mas os executivos da Televisa não gostaram muito. E El Chanfle II foi o segundo filme de Chespirito e elenco a estrear no cinema, sendo o terceiro a ser gravado, né, já que Charrito foi o segundo e engavetado logo em seguida. El Chanfle, então, foi sucesso, com a sequência lançada em 82. Na história do filme, Chanfle se envolve num contrabando de joias, onde o contrabando ficava escondido dentro de uma bola de futebol. Bom, basicamente, usaram o mesmo argumento do episódio da festa, a fantasia do Chapolin. Mas, nesse caso, a temática explorada no primeiro filme foi um pouco afastada. O que vocês acham disso? Ah, eu acho que é o seguinte, se na parte um, Chespirito já tocou naquele tema da corrupção no futebol, né? Nessa parte ele amplia muito, né, cara? Porque afinal também quase não se passa em estádio. Na verdade, eu acho que a única coisa que tem a ver com gramados mesmo é a parte, o início do filme, onde o Chanfle já é o treinador da base infantil, né? Sub-10, uma coisa assim, né? E depois eles vão viajar, tipo, pra uma praia. É aí que ocorre o caso do contrabando,
tem lá os bandidões, né? Que é o Benny Barra, né? Que é o ator lá, e o Horácio Gomes, né? Que no primeiro filme só tinha feito uma pontinha, fazendo um policial lá, né? E eu gostei dessa parte, mesmo sendo um roteiro meio clichê, né? Aquela parte Capenga. do Chapolin, né? Aquela parte que no episódio do Chapolin é uma boneca que tem joias dentro. E na outra é uma bola de futebol, que combinou, né? Um filme base de futebol. E essa parte me lembra muito o filme Os Trapalhões e o Rei do Futebol, que também mostra muito isso da corrupção que tá por trás do futebol, né? E eu acho muito interessante, cara. Mas também tem partes bem pastelões, cara. Uma parte. Acho que a melhor sequência do filme, na minha opinião, é o final, cara. Que eles descobrem, né, que tem uma bola com joias dentro, né? Com contrabando. Aí começa aquela sequência toda do pessoal chutando a bola, tentando pegar, aí um dá um soco no outro. Inclusive foi numa dessas, acho que no ensaio, ou eu não sei, que o Edgar machucou o cotovelo, né? Ele foi cair tipo de lado assim, e machucou o cotovelo, né? Aí, se eu não me engano, ele gravou essa cena umas 3 vezes, aí na terceira machucou, né? Aí deu um problema. O cotovelo dele parece que é meio ruim até hoje por causa da cena, né? Mas é bem engraçado, cara. Eu acho bem Ele legal. quebrou o braço, não foi? É, o braço. Ele quebrou e ficou bem afetado. Tanto é que na recuperação dele ele acabou ficando meio que com um calombo, assim, né? Com um pouco distorcido o cotovelo mesmo, porque ficou bem afetado. A movimentação dele é bem limitada desde então. Considerando que na época ele estava bem diferente de hoje, né? Ele estava bem mais gordinho, não deve ter sido uma queda lá muito, muito boa, né? Deve ter afetado muito mais ele, né? O Eu acho peso que ele também não falou que eles ajudou. usaram o primeiro A take ainda, queda. né? Gravaram 2 ou 3 É, takes. se eu não me engano, sim, porque não é perceptível no Eu nem sei qual filme cena Como foi eu essa. essa disse, eu acho quebra, que né? foi na terceira que ele se esborrachou, né? Agora, eu quero saber se o James concorda comigo que essa coisa dessa treta toda da Televisa querer logo esse segundo filme, se não deixou o filme bem capenga assim na parte do roteiro, se não foi uma coisa mais genérica em relação ao primeiro. Cara, eu acho que é um desgaste que foi só aumentando com o tempo. No primeiro filme a gente falou aí que o pessoal queria fazer um Chaves, um Chapolin, ele já teve que bater pé, falando, não, vamos fazer um negócio diferente, tal, tal, tal. Saiu o El Chanfley em janeiro de 79, foi um sucesso, ó, tipo, o pessoal cruzava as avenidas lá, o negócio. Então, o Chespirito se sentiu assim, não, poxa, eu mesmo fazendo do jeito que eu quero, vai dar certo. E o pessoal da Televisa continuou seguindo o sentimento deles, a ideia deles, né? O Charrito, isso piorou muito, porque eles não gostaram do filme. O filme, para quem não sabe, ele foi produzido em 1980, um ano depois do El Chanfley, mas ele só chegou a ser lançado em 1984. Seguraram e falaram, não, tem que fazer um El Chanfley segundo primeiro. Queriam lançar ele só em VHS, em fita, e o X-Espírito, não, É, não, no cinema. o, no livro ele fala que o pessoal queria soltar na TV. Ele, não, onde já se viu, não sei o quê. E, porque assim, o El Champlin tinha sido dirigido pelo Segoviano ainda. O Charrito foi dirigido pelo Chespirito. E então o pessoal. É, porque o Segoviano saiu das séries e também a parceria no cinema acabou. Ele tinha o segundo, já é direção do X-Espírito. Justamente, mas o pessoal não queria deixar ele dirigir o filme também. Aí falou que se ele não dirigisse, ele não fazia, e do jeito dele, aí o pessoal ficou batendo boca lá. E acabou que um chefão lá falou: não, se o Chespirito quer fazer, deixa ele fazer do jeito dele então. E aí rola, né, cara? Não tem como esse desgaste não influenciar. Tanto que o próprio filme do Tião Francisco lá, ele tem mais estrutura de filme dos Trapalhões mesmo. Toda aquela coisa que foi trabalhada, assim, humor mais humano, dessa coisa um pouco dramática também, a gente quase não vê isso no segundo. Ficou uma estrutura de filme dos Trapalhões. Aí tem vilões mais bem definidos, que é o Horácio Gomes, a Maria Antonieta faz a grávida de Taubaté lá, né, com a barriga, com a bola na barriga. Ainda é a personagem do primeiro filme, né, a Diana. É, o mesmo personagem do primeiro filme. Ó, desculpa o spoiler aí para quem não assistiu ainda. Até a criança que eles usam no filme é
o Hector Mesa, que é o irmãozinho da Florinda, não é? Eu sabia que era um bebê mesmo, missa, né? Mas não sabia que era irmão da Florinda, pensei que era sobrinho e tal. É, então, aí rolou esse desgaste, né, cara? Porque o primeiro filme foi um marco de bilheteria pro cinema mexicano. Muita coisa que foi feita no primeiro filme, o Chespirito adotou até na série. Você pega, por exemplo, externas. Os séries praticamente não tinham externa, um caso ou outro até 78. Quando 78, 79, 80, eles começaram a fazer um monte de coisa externa. A partir de 82 eles já adotaram, eles já tiraram as claques. Agora já era um negócio que tinha sido experimentado no cinema. Então, até esse tipo de humor. Aí eu já acho que é também não entender a mídia, em parte, né? Porque aí o X-Espírito também foi perdendo um pouco a mão em Sim, algumas mas eu coisas. acho que isso deu talvez um excesso de autoestima, não sei se é a expressão que eu gostaria de usar, mas uma segurança que a gente não sabe se corresponde, se foi benéfica, sabe? Até assim, o tipo de humor, o tipo de humor mais humano e tal, então foi uma influência pro La Chicha, foi uma influência pros Caquitos quando se regeneram. É um filme que fez ele ter muita segurança pra querer bater o pé. Mas James, La Chicharra já tinha externas, um monte de externas já em 79, antes do filme, não? Não, mas o filme é de 79. Mas o filme foi filmado em 78. Ah, Sim, não, você falou do primeiro ou do segundo, no tô caso, falando, que tô falando do influenciou? primeiro, Ah, sim. tá? As influências do primeiro filme. Então, quando o Shakespeare foi convidado a fazer mais filmes, ele tava com uma segurança que ele conseguiria fazer as coisas. E a televisão não tinha essa visão. E que de qualquer filme dele seria bom e teria Independente, sucesso, né? É uma segurança que tá? ele não A tinha. pessoa chega pra ele e fala: Não, você vai fazer Chave Chapolin. Daí ele fala: Vou fazer, porque eu vou fazer um outro negócio e vai ser sucesso também. Então, ele ganhou essa segurança aí, e a pessoa da Televisa, da divisão de cinema, não via da mesma forma. E aí foi tanto que os filmes foram tendo cada vez menos, acho que liberdade para fazer as coisas, ou tendo menos divulgação, ou menos investimento por conta disso, né? E o Champloo 2, sim, ele é um reflexo disso aí, né? Você tem essa estrutura. Ele tinha o 2 é um reflexo disso, e eu acredito que Charrito é um reflexo do excesso de confiança dele. E só que Charrito a gente vai debater num programa só do Charrito na próxima semana. Eu não terminei o negócio sobre aquela sequência pastelão do filme, que Do segundo, é no caso. o segundo, é. Tem aquele negócio todo do pessoal correndo atrás da bola, tal, não sei o que. Eu acho essa sequência sensacional, cara. Eu acho muito boa. E vem até aquela parte do Chespirito com o carro de bebê, cara. Eu acho impressionante essa cena, cara. No livro ele diz alguma coisa sobre, James, sobre essa cena do carrinho de bebê? Ele fala pouquíssimo do Champloo II, ele fala mais esse negócio mesmo aí, é, da disputa para fazer a direção que o pessoal não queria deixar. Aí fala Ah, basicamente isso. porque o pessoal não gostou da direção do Charlie. Vocês acham que a direção do Roberto é boa ou tão boa quanto a do Henrique Segoviano? Ou vocês acham que ele realmente melhora na produção e no roteiro? O Chespirito é um bom diretor, mas pelo peso dele protagonizar, né, tá sempre em cena, eu acho que o Segoviano acaba ficando mais em conta dirigindo. Não, eu ia falar exatamente isso que o Igor falou, cara, porque não tem como. O Segoviano era. O negócio dele era fazer isso. E o Shakespeare tava se encarregando de um monte de coisa e não tinha a experiência que o Segoviano tinha. Então tem diferença, sim. Eu percebo isso na forma como as séries, não só do El Chanfle II no caso do filme, mas no caso das séries mesmo, que era o carro-chefe da carreira do Chespirito, como elas ficaram apequenadas por uma direção um pouco mais crua, menos trabalhada. Porque enquanto nós tínhamos episódios de 76, 77, com o Henrique Segoviano realmente valorizando muito a atuação de cada membro ali na tela, o Roberto na direção ele já pendia para outros lados, né? Ele já valorizava muito mais o texto e se esquecia muitas vezes da interpretação. O que vale é o que está no papel, né? E não o trabalho ali. O que fez com que qualquer ar de, não diria improviso, mas qualquer ar de naturalidade fosse perdido completamente. Porque agora não era só um diretor artístico comandando, agora era o chefe comandando.
E querendo ou não, acredito que o elenco fique menos confortável em ter o chefe comandando até a direção ali, né? E o negócio da sequência que eu tava me referindo também, tem o negócio do Dr. Chapatin, né? Que o Dr. Chapatin, ele participa de todos os filmes, participou de todos os filmes Shakespeare, era tipo uma bola da Pixar, o carro do... Ele era o Stan Lee na Marvel, exatamente. Isso. O Stan Lee invejou o Dr. Chapatin e falou, vou aparecer nos filmes dos heróis também. Exatamente. Tipo que fazia. Menos eu acho que ele não aparece no Música del Vento. Música del Vento também é o filme mais distante da obra do Chespirito, né? Foi o último que ele filmou e também o mais particular ali, porque não parece também um filme que ele tinha vontade de fazer, ele já tava em outra vibe da carreira, finalzinho da década de 80, comecinho de 90. Né? Só tinha a Florinda e ele. É o que faz, é quando você percebe que tá na hora de parar, sabe? Ali ele já não tinha o prazer por fazer tudo. Porque também, né, depois de 20 e poucos anos, as pessoas acabam cansando um pouco, né? Ele não, como o pessoal fala muito, acho que só o Edgar consegue compreender melhor a visão do Chespirito sobre o fim do programa, é que foram muitos e muitos anos de trabalho ininterrupto. Uma coisa é tirar férias entre temporadas e tudo mais. Só que o cara envelheceu na frente da TV e chega um momento que é necessário parar, tanto para descansar quanto para se reinventar. E ele se reinventou muito bem no teatro, né? Quando ele decidiu fazer 11 e 12. E agora, o momento das considerações finais. Então, quero saber de James, quero saber também do Igor, o apanhado final sobre a obra El Chanfle e também El Chanfle II, claro. Começando pelo James. Eu sou suspeito, eu gosto muito do filme. Eu acho que quem não assistiu gosta do Chespirito, deveria assistir. E o El Chanfle II é muito bom também. Eu sou fã dos dois filmes, assim. O pessoal acha às vezes um pouco meio diferente, mas eu acho que muito da obra, porque assim, a obra dele é razoavelmente diversificada. Tem gente que só quer ver Chaves, então aí é complicado. Mas a pessoa tá com a cabeça aberta pra ver coisas diferentes, tem mais que assistir os filmes mesmo, porque pode descobrir coisa muito bacana lá. Aí, no caso, eu acho que o El Chanfle foi uma obra que durou no tempo certo, cara. Foi, mesmo com os problemas, né, do Chanfle 2, que o Chespirito não tava tão afim de fazer, mas às vezes assim fez e foi um bom resultado. Eu acho que durou na base certa, né? Só 2 filmes mesmo. Chespirito acho que não funcionaria bem o Chanfle como um personagem do Chespirito, do programa Chespirito. Um programa só do Chanfle também não daria certo. Eu acho que ele durou o tempo certo e foi brilhante nisso. Os filmes são muito bons, o personagem em si, as características muito boas, o roteiro é bem estruturado, é tudo bem redondinho na minha opinião. E tenho dito. Então é isso, chegamos ao fim de mais um Mesa Quadrada. Eu quero muito agradecer primeiramente a você que nos aguentou até agora. E eu quero aqui também pedir, né, que você se inscreva no nosso canal, né, curta esse vídeo. Eu quero agradecer a todo mundo aí que ouviu, teve paciência de ouvir até agora. E fique com a gente aí, e vai ter muita coisa bacana saindo no podcast ainda. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que talvez isso estimule você a assistir o filme, né, caso ainda não tenha assistido, e que continue acompanhando a gente. Eu acho que eu já disse isso, mas enfim. Muito obrigado, Trascastro, James. Nos vemos na próxima. E você, não se esqueça também de interagir conosco pelo nosso Twitter, usando a hashtag Fórum Chaves. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até semana que vem.